Então, nesse vídeo nós vamos acompanhar a correção das atividades que vocês realizaram na semana anterior sobre as dízimas periódicas. Então, vamos para a questão 1. Identifique o período das dízimas periódicas a seguir. Então, só relembrando o que seria o período. Então, período é o número que se repete infinitamente em uma dízima periódica. Lembrando que dízimas periódicas são os números decimais não exatos, e eles vão ter um número que se repete infinitamente. Esse número que se repete infinitamente em uma dízima periódica é o que a gente chama de período. Então, aqui na questão A, eu tenho um número que se repete aqui, ó, o 8, ele se repete sempre. Então, o período dessa dízima periódica é o número 8. Na questão B, ó, eu vou ter aqui o número que se repete, o 5. Vocês podem ver que até depois da vírgula aparece o número 4, mas ele só apareceu uma vez e depois não apareceu mais. Então, ele não vai entrar aqui como o número do período. O número que se repete é o 5. Na questão C, ó, depois da vírgula, temos a presença do zero, mas ele só apareceu uma única vez. Depois disso, começou a se repetir 12, 12, 12, 12. Então, o número que se repete infinitamente aqui, que é o chamado período, é o número 12. Questão D. Vamos ver aqui, ó, aparece o 6, o 5, aí ele só aparece uma vez, ó, depois começa a se repetir 1, 3, 4, 1, 3, 4, ó, 134, 134, 134 e assim vai infinitamente. O uso das reticências, ele indica que ele vai seguir sempre esse mesmo padrão no número. Uma outra forma de indicar o período das dízimas periódicas, indicar que aquele número está se repetindo infinitamente, é usando um traço em cima do número. Então, ao colocar um traço em cima do número, igual está aparecendo aqui, nós estamos indicando que é o número 106 que se repete infinitamente. É a mesma coisa que eu estivesse usando assim, 1 inteiro, vírgula 106, 106, 106 e colocar o reticências. Então, para não precisar ficar fazendo toda essa escrita, a gente simplesmente pode colocar um tracinho em cima do número que está se repetindo, que é o chamado período. Então, o período aqui é 106. Questão F, ó, nós temos aqui a presença do 305, mas eu observo que ele só vai aparecer uma vez, ó. Como é que eu sei disso? Porque não tem o tracinho escrito em cima dele. O tracinho está apenas aqui acima do número 17. Então, o número que se repete aqui é o 17, este é o período. Agora vamos aqui para a questão 2. A questão 2 pede para classificar as dízimas periódicas a seguir em simples ou composta. Então, só para relembrar o que seria isso. Então, dízimas periódicas simples é quando logo após aqui a vírgula, logo após a direita da vírgula, já começa com um número que vai se repetir infinitamente, que é o chamado período. As dízimas periódicas compostas, elas, após a vírgula, a direita da vírgula, antes de começar a se repetir, a aparecer o período, aparece um outro número, que é a parte não periódica. Então, essa é a diferença das dízimas periódicas simples e compostas. Simples, logo após a vírgula já aparece o período, e as compostas não. Lá após a vírgula aparece o número, que é a parte não periódica, e depois vem o período, que é o número que vai se repetir infinitamente. Então, na questão A, eu vejo que logo após a vírgula vem o período 8. Então, aqui eu tenho uma dízima periódica simples. Vamos destacar a resposta aqui. Agora, na questão B, ó, após a vírgula, veio 4, ele só apareceu uma única vez, e depois veio 5, que começou a se repetir infinitamente. Então, antes do período, à direita da vírgula, veio uma parte chamada parte não periódica. Então, aqui nós dizemos que nós temos um número, uma dízima periódica composta.
Questão C, ó, vem o 9, que é a parte inteira do número, aí depois da vírgula, ó, vem o 0, que só aparece uma vez, e depois começa a se repetir o 12. Então, antes de vir ao nosso período, que é o número que se repete, apareceu o 0. Nós temos uma parte não periódica antes do período. Então, aqui nós vamos também ter uma dízima periódica composta. Porque antes de iniciar a repetição do período, nós temos uma presença aqui da parte, né, não periódica. Questão D. Ó, depois da vírgula aqui nós temos a presença do 65 e a gente nota que ele não aparece mais depois, então ele é uma parte não periódica. Qual é a parte periódica aqui? Ó, o 134, ele é um número que vai se repetir infinitamente. Então, novamente, aqui nós vamos ter a presença de uma dízima periódica composta. Questão E. Após a vírgula, imediatamente se inicia o período. Ó, o período é 106, ele vai sempre se repetir esse mesmo número. Então, aqui nós temos uma dízima periódica simples, porque logo após a vírgula já deu início ao período, que é o número que se repete. Questão F, última. Eu observo aqui que antes de vir o período, que é o número 17, apareceu 305. Nós temos uma parte não periódica aqui à direita da vírgula. Quando isso acontece, nós temos uma dízima periódica composta.